E as cirurgias ortognáticas têm mudado não apenas a saúde, mas também a estética dos pacientes. Nós conversamos com o dentista Rodrigo Rodrigues, que explica melhor como é essa técnica. A cirurgia ortognática é uma cirurgia feita pelo cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. A cirurgia ortognática ela é uma cirurgia estritamente funcional, em que o paciente muitas vezes vai ter um ganho estético aí associado a essa cirurgia. Mas o básico da cirurgia ela tem um contexto realmente funcional, aonde o paciente ele não tem um perfeito encaixe da mordida. Então os maxilares eles não se acomodam, a maxila e a mandíbula elas não encaixam por algum motivo, por desenvolvimento ósseo, o paciente que apresenta alguma assimetria facial, o rosto popularmente chamado torto, sabe? Ou também problemas genéticos, o paciente por algum motivo desenvolveu uma doença genética e se desenvolveu o crescimento ósseo com uma alteração facial. Esses pacientes eles reclamam muito além de não conseguir encaixar bem os dentes, dores de cabeça de forma recorrente, dores próximas do ouvido, alguns pacientes com problemas bem graves de desenvolvimento da mandíbula, esse maxilar inferior, quando ele é pequeno demais, o paciente pode ter uma repercussão no sono, então o paciente não consegue dormir bem, pode chegar a roncar, ter sonolência diurna e até mesmo desenvolver problemas cardiovasculares no futuro. Então, a cirurgia ortognática, ela corrige todo esse mau posicionamento dos maxilares em pacientes que se desenvolveram de uma forma, vamos dizer assim, errônea, por conta de genética ou por conta de próprias alterações ambientais, de hábitos que a pessoa possa vir a ter. A questão estética, eu costumo dizer para os pacientes que ela é como se fosse um up da cirurgia, como se fosse um bônus da cirurgia. Porque a gente acaba mexendo nos maxilares, no posicionamento da maxila e da mandíbula e, consequentemente, há uma alteração na face. A cirurgia ortognática em si, ela não trata a questão estética. Logicamente, pacientes que têm uma deformidade muito grande, eles vão ter uma alteração realmente na face, alguns precisam até trocar identidade, CPF, os documentos que vai as fotos do paciente, eles precisam realmente alterar porque tem essa mudança. Uma outra coisa importante que eu acho nessa questão do aspecto facial é que em pacientes que têm uma deformidade muito grande, eu sempre indico até ele fazer um tratamento com psicólogo, porque o psicólogo ele pode muitas vezes ajudar nesse novo reconhecimento da face, porque imagina, a pessoa dorme antes da cirurgia, porque a cirurgia é feita com anestesia geral, dorme com um rosto e quando acorda ele está com um rosto totalmente diferente. Então pacientes que têm uma mudança muito grande no rosto, por conta da deformidade que ele realmente apresenta, o ideal é que faça até mesmo um acompanhamento psicológico. O ideal é que a gente faça essa cirurgia após o desenvolvimento ósseo estar completo. Então a gente costuma dizer que o paciente acima dos 16 anos, 17 anos já pode fazer a cirurgia ortognática. Se o paciente tiver muita pressa em realizar a cirurgia, porque alguns apresentam dificuldade de convívio social, principalmente aqueles jovens que estão iniciando aquela região de adolescência, pré-adolescência, e tiver uma necessidade de fazer a cirurgia mais rápido, a gente pode até solicitar alguns exames do paciente para saber se ele já tem o desenvolvimento ósseo completo, mas geralmente a partir dos 16 anos a gente já consegue realizar essa cirurgia. No caso da cirurgia da paciente que tinha a mandíbula pequena demais, ela tinha, além da mordida dela não encaixar, ela tinha dificuldade de convívio social, ela tinha dificuldade de respiração, não conseguia respirar direito porque a mandíbula era pequena demais. Na hora que ia dormir, na hora que a gente vai dormir, é muito normal que a gente abra um pouco da boca, porque a gente relaxa a musculatura, a língua tende a ficar mais relaxada. A gente fala, popularmente falando, que ela cai nessa região posterior e aí dificulta a passagem do ar. Então ela tinha problema com ronco, tinha problema de sonolência diurna porque ela não conseguia dormir bem e no futuro ela poderia vir a apresentar até mesmo problemas cardiovasculares. Então no caso dessa paciente a gente fez
além da correção da mandíbula, fez a correção desse maxilar superior dela, que era também grande demais. A gente corrigindo esse maxilar superior, dá até mesmo uma certa diferença no nariz. A gente tem a impressão de que a paciente fez uma cirurgia no nariz, mas ela não fez. É porque a gente mexe nesse maxilar superior. E a mandíbula, ela acaba alongando, né? A gente faz uma fratura óssea nessa região posterior aqui e a gente consegue deslizar a mandíbula para frente, melhorando, além da mordida, o aspecto facial da paciente, deixando um aspecto mais perceptível na face e até mais harmônico. E, consequentemente, com isso tudo, a gente consegue esticar a musculatura, né? O paciente consegue, de uma forma bem imediata, ter um resultado estético, funcional, bem rápido. Hoje a gente consegue que o paciente ele saia do centro cirúrgico já funcionalmente correto, né? Sem a necessidade desse bloqueio. O paciente sai falando, sai mastigando, logicamente com algumas restrições, mas com um pós-operatório muito mais tranquilo do que o que era alguns anos atrás. Desde pequeno, os médicos já falavam que meu caso era cirúrgico, eles iam tentar minimizar ao máximo o problema para retardar o crescimento, mas eles sempre me deixaram consciente que em algum momento eu ia ter que operar. Só que por conta das aulas da universidade, não deu tempo. Como agora que eu estou no final, aí está mais sossegado, mais tranquilo, encaixou, deu para adiantar mais o processo. Eu sinto bastante, ele incomoda bastante, range, estrala bastante. Tem dia que é como se travasse pela manhã, fico sem conseguir falar um pouco durante algum tempo. E dores, estou sentindo bastante dor aqui na região da articulação. O problema, ele incomodava bastante na questão funcional, principalmente. Eu sentia bastante dificuldade de mastigação, até durante o sono. E esteticamente também ele incomodava, não muito, mas incomodava um pouco, principalmente algumas pessoas, principalmente crianças, que gostam de falar, né? Percebe, diz na hora. Mas eu acho que não tem muito problema não. E falava o quê? Criança sempre pergunta por que seu queixo é maior do que o dos outros, por que é pra frente, por que é grande. O que foi que mudou mais, assim, no rosto, assim, se você tocar assim, poxa, aqui mudou muito, aqui não mudou? Cara, mudou bastante, essa parte superior, ela veio bem pra frente, ficou bem nítido que o lábio superior ele projetou pra frente. E a parte inferior aqui, né, também ficou bem nítido a redução do meu aumento e o fato de ter diminuído. Se o tamanho do queixo, até o rosto ficou um pouco mais redondo. Cara, no início parecia outra pessoa, estranhava no começo, mas agora já tá bem sossegado, é legal, então gostando bastante. Né? O Rio Grande do Norte registrou a média de 300 novos casos de hanseníase. O número reflete também a nível nacional e reforça a importância do diagnóstico precoce. Uma doença silenciosa que tem acometido boa parte dos brasileiros e também dos potiguares. O Brasil, por exemplo, já ocupa o segundo lugar com maior número de casos de hanseníase. Já no Rio Grande do Norte, Natal e Mossoró registraram um aumento considerável da doença nos últimos anos. É preciso falar do problema e principalmente dos sintomas iniciais da doença. Vermelhidões, manchas na pele, tem que buscar um profissional de saúde, porque ele examina. Você tem, como a gente sabe, que essas manchas que têm perda de sensibilidade têm uma chance de ser a hanseníase, então se ela for diagnosticada na fase de mancha, evita que a pessoa tenha uma complicação maior. Mas vale lembrar que a doença tem cura e que se o tratamento for seguido à risca, as chances de melhoria são ainda maiores. Devido aos altos índices de hanseníase no país, o SUS passou a fornecer a medicação gratuita para os pacientes. Mas, segundo o especialista, a prevenção é sempre a melhor saída. O Programa Saúde da Família tem condição de fazer esse diagnóstico. Se tiver dificuldade, pode encaminhar para os centros de referência que tem em Natal. Tem o Hospital Universitário Onofre Lopes, no Hospital Gisela Trigueiro, aqui no Instituto de Medicina Tropical, que deve funcionar em dezembro, janeiro do próximo ano. Em Mossoró tem um centro específico para diagnóstico, em Nova Cruz tem um outro centro, então você tem referências
que as pessoas são capacitadas a identificar se porventura existir alguma dúvida. Então não é difícil fazer o diagnóstico. Aqui no estado, mais da metade dos diagnósticos da doença são feitos de forma tardia, o que agrava os problemas causados pela hanseníase. Nesses casos, a terapia ocupacional entra em campo para auxiliar na reabilitação dos pacientes. O ideal é que o tratamento seja feito mais precoce possível para que o paciente não chegue com essas incapacidades já no serviço. Quando ele chega, a gente vai fazer a reabilitação, a gente vai adaptar os utensílios de vida diária, a gente vai fazer a parte da reabilitação física, psicológica, né, e reabilitação social. Como é que ele vai se inserir nesse mercado a partir daquela deficiência que ele já possui, o que é que ele pode fazer. Um dos problemas que pacientes com hanseníase enfrentam é a perda da sensibilidade. Por isso, um trabalho realizado em conjunto entre o Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Hospital Giseuda Trigueiro vai ajudar na reabilitação dos pacientes. É que eles estão desenvolvendo um calçado especial que vai garantir a qualidade de vida e melhorias no quadro clínico dos pacientes. Faz um exame de baropodometria, que ele pega os pontos de pressão no pé, e com isso a gente consegue dizer quais adaptações que a gente vai colocar em cada calçado. A segunda parte a gente faz um scanner 3D do pé, que consegue gerar uma espécie de maquete 3D e a gente consegue modelar o calçado a partir desse scanner. E depois a gente gera um arquivo que pode ser interpretado por uma máquina CNC, que ela desenha o pé, e também as adaptações são impressas em impressoras 3D. Esses calçados personalizados já são feitos por aí afora, mas o que a gente está fazendo é usar essa tecnologia para identificar, porque com a inflamação o pé ele altera um pouco. Então a gente tem a captura, vocês viram como é a captura da imagem, e a ideia é fazer um calçado que seria personalizado para cada pessoa que tem essa perda de sensibilidade. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.